Você já fez tudo da maneira certa. E mesmo assim viu tudo dar errado. Você orou, planejou, tentou agir com sabedoria, mas o resultado foi dor, decepção, silêncio. Talvez hoje exista uma pergunta que você nunca falou em voz alta. De que adiantou tentar fazer o certo? Talvez você esteja pensando nisso agora. Talvez seja tarde da noite. Você olha para o celular, vê aquela mensagem sem resposta, aquela situação sem solução, aquela oração sem retorno aparente. E o silêncio pesa mais do que as palavras. Eu entendo. Existem dores que não nascem porque erramos. Elas aparecem justamente quando estamos tentando acertar. E isso confunde o coração. Porque parece injusto. Parece que quanto mais você tenta fazer a vontade de Deus, mais difícil tudo fica. Se você já sentiu isso, este vídeo é para você. Porque a Bíblia fala sobre pessoas que obedeceram e mesmo assim atravessaram tempestades. E talvez hoje Deus queira mostrar algo que você ainda não consegue enxergar dentro da sua própria luta. Talvez o que mais esteja machucando você não seja apenas o problema, mas a sensação de injustiça. Porque você tentou fazer o certo, tentou agir com honestidade, tentou obedecer a Deus, tentou manter a fé. E mesmo assim, as coisas não aconteceram como você esperava. Isso gera uma dor silenciosa, uma dor difícil de explicar, porque quando erramos, é fácil entender as consequências. Mas quando fazemos o certo e mesmo assim sofremos, o coração fica confuso. José passou exatamente por isso. Depois de resistir à tentação na casa de Potifar, ele fez a escolha certa. Ele preferiu obedecer a Deus. Mas o resultado imediato não foi recompensa, foi prisão. José foi acusado injustamente, levado para uma cela, esquecido por pessoas que prometeram ajudá-lo. Imagine aquela cena, uma prisão escura, dias iguais, sem respostas, sem explicações. E talvez a pergunta que passava pela mente dele fosse parecida com a sua. Por que isso aconteceu se eu tentei fazer o certo? Talvez você também esteja carregando essa pergunta. Talvez tenha sido uma decisão honesta, uma escolha correta, um caminho de fé. E mesmo assim, vieram perdas, decepções, portas fechadas. Mas existe algo importante nessa história. A prisão de José parecia abandono, mas Deus continuava trabalhando, mesmo quando José não conseguia enxergar. E talvez hoje a sua situação também pareça sem sentido, mas a ausência de respostas não significa ausência de Deus. Agora, escute este versículo com calma. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba a primeira expressão, todas as coisas. Não diz apenas as coisas boas, não diz apenas as vitórias, não diz apenas os dias felizes. Diz todas as coisas, inclusive as que você não entende, inclusive as que machucam, inclusive aquelas que parecem injustas. Agora observe outra palavra, cooperam. Isso significa trabalhar juntas. Significa que Deus consegue usar até situações difíceis, até aquilo que hoje parece um problema, até aquilo que você gostaria de apagar da sua história. José não entendia sua prisão, mas Deus estava usando aquela prisão. Cada dia ali preparava algo maior. O que parecia atraso estava se tornando preparação. Agora olhe para a última parte, para o bem. Nem sempre o bem acontece imediatamente. Nem sempre o bem é visível no começo. Mas Deus enxerga a história inteira. Nós enxergamos apenas um capítulo. José via grades. Deus via um futuro governador. José via injustiça. Deus via propósito. E talvez hoje você esteja olhando para uma parte da história. Uma parte difícil. Uma parte dolorosa. Mas Deus continua vendo o quadro completo. Isso não significa que sua dor não seja real. Ela é real. Mas ela não é o capítulo final. Porque quando Deus está conduzindo uma vida, até aquilo que parece perdido pode ganhar um novo significado.
Então, o que fazer quando você faz tudo certo e mesmo assim sofre? Primeira, não transforme um momento difícil em uma conclusão definitiva. Uma porta fechada não significa que toda a sua história acabou. Uma decepção não define seu futuro. José passou pela prisão, mas a prisão não foi seu destino final. Talvez hoje você esteja vivendo apenas uma parte da caminhada. Segunda, continue fazendo o que é certo, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Essa é uma das provas mais difíceis da fé. Continuar obedecendo, quando seria mais fácil desistir. Continuar confiando, quando seria mais fácil reclamar. O caráter é construído justamente nesses momentos. Terceira, entregue a necessidade de entender tudo agora. Nem toda resposta chega no mesmo dia da pergunta. Existem coisas que só fazem sentido depois, muito depois. José não entendia o propósito da prisão enquanto estava nela, mas o tempo revelou aquilo que seus olhos não conseguiam ver. E talvez essa seja a atitude mais importante hoje. Parar de exigir explicações imediatas e começar a confiar que Deus continua trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo quando tudo parece caminhar na direção contrária. Porque a fé não nasce quando tudo faz sentido. A fé cresce quando escolhemos continuar, mesmo sem entender completamente o caminho. Coloca a mão no coração e repete comigo: Senhor, eu estou cansado de tentar entender tudo. Existem situações que eu não consigo explicar, momentos que parecem injustos, momentos que machucam, momentos em que fiz o que era certo e mesmo assim sofri. E eu confesso que às vezes isso abala minha fé. Às vezes eu me pergunto se o Senhor ainda está conduzindo minha vida. Mas hoje eu escolho entregar essa dor nas tuas mãos. Eu entrego as perguntas sem resposta. Eu entrego as portas que se fecharam. Eu entrego as decepções que ainda pesam dentro de mim. Eu entrego aquilo que eu não consigo mudar. Me ajuda a confiar, mesmo quando não consigo entender. Me ajuda a permanecer firme, mesmo quando não vejo resultados. Me ajuda a lembrar que o Senhor continua trabalhando, assim como trabalhou na vida de José, mesmo na prisão, mesmo no silêncio, mesmo na espera. Renova minha esperança, fortalece meu coração, guarda minha mente do desânimo e não permita que eu transforme uma fase difícil em uma derrota definitiva. Eu escolho confiar no teu cuidado, eu escolho descansar na tua vontade, eu escolho acreditar que a minha história ainda está sendo escrita. Obrigado porque o Senhor vê o que eu não vejo. Obrigado porque o Senhor continua presente, mesmo quando eu não percebo. Amém. E quando esta noite chegar, lembre-se disso. O que hoje parece confuso para você ainda está completamente nas mãos de Deus.